esta área das radiações começou a ser um interesse para mim quando eu comecei a ver pacientes que estavam doentes supostamente pelas radiações. As pessoas é que identificavam o seu problema de saúde, não fui eu que as identifiquei. Elas chegaram à minha consulta a dizer que tinham uma coisa que se chamava o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética. E a partir daí começamos a estudar e começamos a perceber que isto é uma realidade, não é uma brincadeira, e por isso é que eu hoje vou fazer 600 km para cima e para baixo para vos vir tentar mostrar um bocadinho daquilo que eu faço e daquilo que eu sei. Todos nós vimos de radiações, porque no momento em que o nosso pai e a nossa mãe se apaixonam, é uma radiação, porque os nossos corações entram em coerência cardíaca e isso é uma radiação, é uma onda. Tudo são frequências e tudo vibra e tudo no universo é energia. Esta mesa tem uma determinada frequência, uma maçã tem uma determinada frequência, uma garrafa de água tem uma determinada frequência. Tudo está catalogado por frequências e tudo tem uma determinada vibração. E assim como as emoções também têm uma determinada frequência, a emoção mais baixa em termos de vibração é o medo, que é exatamente isso que nos estão a tentar passar, e a emoção mais alta é o amor. Entre estas vamos ter a raiva, a frustração, a ira, a zanga, a amizade, a simpatia, o respeito e o amor. E o amor que depois nos pode fazer conectar com aquilo que é o que existe de mais superior a nós, que já se vai chamar a coerência. No meu corpo, tudo é uma vibração, significa que o meu fígado tem uma vibração que está estudada, uma frequência, um número que está estudado. O meu timo, que é a minha célula, a minha fábrica, da imunidade, vamos lhe chamar assim, também tem uma determinada vibração que também está estudada. Por isso é que nós estamos a ficar muito afetados com tudo o que seja a radiação eletromagnética externa. Temos de nos relembrar que nós temos uma genética extremamente parecida com o homem paleolítico. E o homem paleolítico, aquele que andava nas cavernas e fazia gru, não falava muito, aí começaram a falar as mulheres, porque ficavam na gruta, tinham que falar umas com as outras, os homens só iam à caça. O que acontece é que a radiação que eles tinham era a radiação solar, que é a radiação natural que nós estamos preparados para receber, e é a radiação cósmica planetária a nível do planeta Terra e a radiação telúrica. Portanto, estas radiações nós estávamos habituados. O que nós não estávamos habituados era a radiação eletromagnética artificial que começou a surgir com o avanço da tecnologia. E esta radiação eletromagnética artificial tem-se mostrado cada vez mais prejudicial ao ser humano, primeiro porque não estamos geneticamente preparados para isto, segundo porque temos muitas outras fontes de sobrecarga, porque hoje em dia comemos muito mal, hoje em dia bebemos mal, dormimos mal, controlamos mal as nossas emoções e isso faz com que, estatisticamente falando, nós estejamos todos a ficar mais doentes. Ok? Então, o que hoje eu tinha para vos mostrar é que com o avançar dos pacientes doentes, literalmente, em termos de tudo o que seja excesso de radiação, nós temos o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, que é aquilo que está provado como um conjunto de sinais e de sintomas que não se encaixava em nenhuma doença.
Portanto, a partir do momento em que isto ficou esclarecido, passou a ser um diagnóstico médico, tal como diabetes, ou obesidade, ou cancro. E, portanto, isto significa que a Organização Mundial de Saúde já reconhece esta doença. Também reconhece uma coisa que se chama o síndrome do edifício doente, que se começou a notar que estatisticamente determinados indivíduos que trabalhavam num mesmo edifício apresentavam os mesmos sinais e sintomas. E então, quais serão estes sinais e sintomas que são completamente inespecíficos? Significa que não pertenciam a nenhuma doença. Vamos começar por dizer que temos vertigens, zumbidos, sensação de mareamento na cabeça. Podemos ter enjoos, náuseas, sensação de mal-estar a nível gástrico. Podemos ter alternância entre a diarreia e a obstipação com a presença de excesso ou de sobrecarga da radiação. Podemos ter uma coisa horrorosa que se chama dores de cabeça cronicamente falando. Podemos ter uma coisa que se chama insónia. A insónia é a incapacidade de dormir bem, seja pela dificuldade em adormecer, seja por acordar várias vezes, ou seja por acordar cedo e não voltar a entrar no sono. Temos a dificuldade de memória e de concentração. E temos nas crianças o autismo, mas também temos a hiperatividade infantil. Ou seja, nós estamos a drogar as nossas crianças. A drogar significa que estamos a dar um medicamento para uma sintomatologia, que é uma criança que não para quieta, assim falando em meu português, mas que na realidade isso se podia resolver de outra maneira, nomeadamente pela prevenção em relação ao excesso das radiações. Temos também uma coisa que me parece muito interessante, que é a obesidade, ou seja, o excesso de peso parece que está relacionado com o advento da radiação e a diabetes. Portanto, estas duas doenças, em termos estatísticos, embora saibamos que lhes podemos chamar as doenças do século, pelo nosso estilo de vida, ok? Nós sabemos que comemos mal, não descansamos o suficiente e, portanto, isto são doenças que podemos chamar metabólicas, mas aparentemente também pode estar relacionado com o advento da entrada da sobrecarga das radiações eletromagnéticas na nossa vida. Outra coisa que a mim me choca particularmente chama-se infertilidade, a dificuldade de um casal em conceber uma criança, e esta infertilidade pode ser uma infertilidade temporária, ou seja, este casal pode depois vir a conceber uma criança, ou que eu tinha um estudo, e tenho fé que isto vai dar, tinha um estudo para vos mostrar, que é a esterilidade, ou seja, nós não sabemos até que ponto a sobrecarga das radiações possa estar a fazer com que as próximas gerações, aparentemente 5 gerações, sejam completamente estéreis. Lamento contar-vos isto, mas parece que é verdade. Outra coisa importantíssima é os abortos de repetição, portanto o excesso de radiação numa gestação precoce, numa gravidez, quanto mais inicial, supostamente pior, pode dar o que se chama abortos de repetição, portanto nós temos que ter cuidado quando vemos um casal que tenha abortos de repetição. Todos estes sinais e sintomas, como vocês veem, são completamente inespecíficos. As dores de cabeça, o não dormir, o cansaço pode ser brutal. O eczema, tenho vários pacientes que colocam as mãos em cima do computador e passado 20 minutos ficam com eczema nas mãos. Outra coisa muito interessante, do meu ponto de vista, chama-se as dores articulares, ou seja, os pacientes que ficam com dores articulares quando estão sujeitos
principalmente a manusear o computador e a manusear o telemóvel.